senhores, 25 de maio, chegamos na última semana de maio, então, né? Temos hoje, tá no vídeo, Gustavo, temos hoje um tempo, assim, querendo ensolarar, daqui a pouco eu tô ficando radioativo por aqui, uma temperatura de 18 máximas, 13 mínimas, né? Nesse momento tá aí em torno de 12, 13 graus, com uma sensação térmica de uns 11, porque tem um ventinho gelado na rua. Se vocês não botaram um pezinho na rua ainda, façam isso em algum momento. Tá bem geladinho, tá um dia gostoso para comer bergamota no sol. Quarta-feira vai ser um dia de friaca legal, né? Vai ter aí umas 9 de mínima e 17 de máxima. Então, assim, ó, o mais quente ainda vai ser frio. Gente, hoje é 25 de maio, é dia do Orgulho Nerd, também conhecido como... Cadê? Meu Deus! O dia da toalha. Tenham sempre uma à disposição. Dizem por aí que quando a gente virar mochileiro das galáxias, isso é muito importante, ela serve para qualquer coisa, galáxia fora, tá? Dia da toalha, dia do orgulho nerd, tanto faz, porque a coisa se mistura. Que mais que a gente tem? Em 1939, nasce o Ian McKellen, o nosso amigo Magneto. Ô, Né? senhor, Oi, fala, Jorginho. hoje é aniversário da minha irmã e da minha mãe. Eu quero saber do bolo. Se não tem bolo, não tem aniversário. Se eu não comer bolo, não tem aniversário, Jorginho. Isso assim, ó, é claro. A regra é do parquinho. Se eu não... Então minha mãe deve ser nerd, porque ela nasceu hoje. A tua mãe é nerd. Diz pra ela que ela pode ter orgulho de dizer que é Amanhã nerd. também. Viu? E eu quero saber do bolo, viu? Se não tiver bolo, não tem aniversário. Em 44 nasce o Frank Oz, criador dos Muppets. Que mais? Mike Myers, comediante também, nasceu hoje. Orlando Matos, brasileiro, desenhista, chargista, morreu hoje, não nasceu hoje. O Orlando morreu hoje, né? Em 240 a.C., bons tempos aqueles, me lembro bem, a gente tem o primeiro registro do periélio do cometa Halley. O periélio é o ponto onde o cometa está mais próximo da Terra. Imagina o pavor que causou na galera em 240 a.C., aquela bola luminosa no céu, né? Em 1810, a gente começa a Guerra da Independência da Argentina. Né? O dia hoje é conhecido como a Revolução de Maio, porque a galera de Buenos Aires botou para correr o vice-rei Baltasar Hidalgo. E aí começou a Guerra da Independência da Argentina. Em 79, em 2002, no mesmo dia, 2 aviões caíram. O primeiro em Chicago matou 271 pessoas e depois em Taiwan matou 225. Agora, em 2008, a Fênix pousa no Vale Verde, em Marte, para começar a avaliar a presença de água e de condições de vida microbiana. Né? E isso é importante, porque a gente sabe que para 2030 a galera está muito afim de colonizar o planetinha vermelho. Né? E em 2009, né, a Coreia do Norte deu de novo aquela sacudida no mundo quando fez o segundo teste nuclear. Né? Então a gente tem algumas questões científicas aqui bem interessantes acontecendo no dia 25 de maio. Para nós, no entanto, né, não tão interessante assim, mentira, é interessante pra caramba, nunca vi uma coisa tão divertida como falar de plantas. Na última aula, a gente terminou falando ali sobre os meristemas secundários, né? Lembrando então que assim, são eles os responsáveis por proporcionar o crescimento do caule da raiz em espessura. Enquanto o meristema primário promove o crescimento no comprimento, quer dizer, o caule mais alto, a raiz mais profunda, né? Lembrando que o caule, o Pedro está querendo participar. Vamos lá, Pedro, participa. Fala, Pedrão, beleza? Opa, senhor. Beleza, Creuza? Então, assim, ó, lembrando que caule tem um crescimento fototrópico, eles crescem em direção à luz, porque no topo do caule nós temos as folhas que fazem fotossíntese, logo luz é uma coisa muito importante para isso. As raízes têm um crescimento geotrópico, elas crescem em direção à terra. De novo, né? Se a raiz quer extrair água e nutrientes, tu tem um crescimento que consegue acessar reservas de água mais profundas, é um baita do negócio para as plantas, né?
E aí, lembrando, então, sobre o meristema secundário, que foi o que a gente acabou a aula passada, né, a gente divide ele em câmbio e felogênio, né? O câmbio, naquela parte mais interna do meristema secundário, né, nos troncos e nas raízes, e ele ajuda, né, ele origina ali a formação dos vasos de condução, tá? Ele forma, então, vasos lenhosos que se direcionam ao centro da planta, e aí a gente entende que o meristema secundário é um cara que está... o câmbio, né, ele está muito associado à condução da seiva bruta, né, na parte mais interna da planta. Enquanto o felogênio, ele fica, então, mais localizado mais na periferia, e aí se acaba se associando muito à condução da seiva elaborada que desce do topo da planta para nutrir o corpo inteiro, né, inclusive chegando nas raízes, certo? Então, uma relembrada rápida sobre isto, certo? Que mais que nós temos para falar de meristemas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre pteridófitas. Sim, não falei isso para vocês. A maioria das monocotiledôneas, né, tem aquele um cotiledo só, que é uma folha especializada, transformada na hora da germinação ali, a maioria das monocotiledôneas apresenta, então, um crescimento primário, tá? Enquanto as dicotiledôneas apresentam, então, um crescimento primário e secundário, tá? Elas crescem tanto em tamanho como em espessura. As monocotiledôneas pteridófitas, né, samambaias, elas têm um crescimento primário, certo? Tranquilos? Sim. Tudo de boas? Então tá. Gente, a gente começa hoje também falando de órgãos vegetais, tá? Então, os principais tecidos a gente já viu, então a gente começa falando dos órgãos vegetais, né? A exemplo se a gente fazer uma analogia com o reino animal, tá? A exemplo de animais pluricelulares, as plantas também formam tecidos que vão formar órgãos, tá? Esta organização é a mesma. Lembrem que células se organizam formando tecidos, que se organizam formando órgãos, que se organizam formando sistemas, que se organizam formando organismos. Tá? Então, essa é células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Nas plantas, isto não é diferente, certo? Então, as plantas também formam tecidos que têm funções específicas que vão acabar formando órgãos que também têm funções próprias, né? Os principais órgãos vegetais, quais são? Nós temos a raiz, né? É um órgão vegetal. Nós temos o caule, que é um órgão vegetal também. Nós temos as folhas, que são órgãos vegetais. E como órgãos reprodutivos, aí a gente tem um apanhado, né, que são órgãos reprodutivos, a gente tem a flor, o fruto e a semente. Certo? Tranquilos até agora? Sim. De boas na lagoa? Muito bem, nós temos então assim, vamos começar falando da raiz, né? Vamos começar a coisa de baixo para cima, tá? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a raiz, do ponto de vista evolutivo, ela é extremamente importante, tá? Porque quando as plantas chegam, né, começam a povoar o ambiente terrestre, nós ainda não temos a formação da raiz, porque elas não precisavam, né? Elas estavam lá a favor da maré, aquilo que elas tinham ali, como hoje a gente vai acabar entendendo como raiz, tinha uma função de absorção, né, dos nutrientes que estavam presentes na água,
mas ainda não tinha a função de fixação que vai ser necessária depois no ambiente terrestre. Imagina só, tu ser uma planta e ficar girando o mundo afora, né, a favor do vento. Isso não ia ser muito interessante para as plantas. Então, a partir do momento que as plantas ganham o ambiente terrestre, então as briófitas começam a, a, a tomar conta daquilo ali, a gente começa a ver a formação de estruturas que mais tarde vão originar, né, raiz, caule, folha, né? Naquele momento lá nós temos ali radículas, né, assim, uma estruturinha que já emula a raiz, como a gente entende, assim, longe ainda de ter todas as suas funções, tá? Então, a raiz, ela auxilia na fixação da planta no solo, né, ou no substrato onde ela está nascendo, não necessariamente solo, né? Na última aula, naquela banda que eu dei aqui com vocês, eu mostrei para vocês ali a samambaia que está nascendo no muro da minha casa. Quer dizer, ela não está no solo, né? Talvez, a raiz mais profunda dela esteja lá no solo, né? Porque ela pode ter se alongado pelo muro até chegar lá, né? Na verdade, eu não sei, não tem como saber isso. Mas então não necessariamente no solo, tá? Vamos trocar solo por substrato, fixa no substrato. Além disso, né, a nossa amiga raiz, ela também tem a função, então, de absorver os nutrientes da terra, né, do substrato, né? Então, ela fixa e absorve, certo? E a raiz, cara, ela tem, a gente pode dividir a raiz em 4 zonas, tá? Em 4 zonas de crescimento, tá? A gente tem, então, assim, uma zona lisa, tá? Nós temos uma zona de absorção, nós temos uma zona uma zona chamada coifa e outra zona chamada calíptra, tá? São, então, as 4 zonas, a calíptra, a coifa, a absorção, né? Tem uma função de absorção, mas também chamada de pilífera. Deixa eu só botar meu celular no silencioso, porque senão ele fica berrando aqui. Só um pouquinho, gente. Só em um momentito. Daqui a pouco o bicho fica berrando aqui, não é legal. Muito bem. Então, assim, ó, deixa eu ter que fechar minha janela, né? Tô precisando ficar radioativo aqui que o sol tá batendo. Segura aí. Muito bem. Já não estou mais tão radioativo agora. Então, assim, ó, a saber, tá? A zona de ramificação, né? A zona suberosa, tá, da raiz, é a nossa região mais longa, mais extensa, tá? É a partir da zona suberosa, né, dessa zona de ramificação, e o nome diz tudo, que partem as ramificações da raiz, tá? Podem ser as ramificações, então, primárias ou secundárias, tá? Então, a partir da zona de ramificação, zona suberosa, a gente tem, então, esse crescimento, essa ramificação da raiz, tá? Nós temos uma zona de absorção, uma zona pelífera, né? E aí o nome, de novo, nos orienta para onde a gente está indo, né? A zona pelífera é uma zona rica em pelos, lembrando aquelas especializações, né? Os pelos ou os tricomas, né? Eles podem secretar substâncias urticantes, substâncias, enzimas digestivas, e eles também, no caso da raiz, eles podem trabalhar absorvendo a água e os nutrientes inorgânicos que estão ali disponíveis. Lembrando ainda da última aula, a seiva bruta é inorgânica,
ela é feita de água e sais minerais, ao passo que a seiva elaborada, ela é orgânica, porque ela é o produto da fotossíntese, quer dizer, no momento que a água e os sais minerais passaram pelas folhas, o processo de fotossíntese aconteceu, a gente ganha de presente, né? A gente, no caso, a planta, ganha de presente a seiva elaborada, certo? Então, a seiva elaborada, ela é orgânica, ela é produto de uma transformação química que acontece dentro da planta, certo? Temos ainda, ó, só um pouquinho que o Tarragô está mandando mensagem. Vamos ver o que ele quer aqui. Está dizendo que não consegue entrar. Deixa eu mandar. Tá, vamos ver se agora a gente resolve a vida dele aqui. Eu vou botar a minha câmera Vou fechar minha câmera aqui só um pouquinho, tá? Não, nem vou fechar. Eu vou só mandar o link pro Tarragô aqui do Meet, para ver se ele consegue. Acho que ele está no link errado. Só um pouquinho aí, gurizada. Tá. Vamos ver se ele consegue entrar. Então, zona suberosa, ramificação, zona pelífera, absorção. Nós temos uma zona lisa, né? A zona lisa da raiz, ela é rica em células meristemáticas, né? São células embrionárias. Se são células embrionárias, Filipinho que está com o microfone, já que o Gustavo está sem microfone, se ela é rica em células embrionárias, o que será que a zona lisa faz? Qual é a função da zona lisa das raízes, Filipinho? É um lugar pra ficar liso, né? Porque, tipo, ninguém gosta de coisa que não seja liso, né? Tipo, você passar uma porra num tecido, o bagulho tem que ser, tipo, bom de passar, porque senão tu não vai vender. Aí, tipo, deve ser a mesma coisa com as plantas e tal, porque, né? Elas gostam de se cuidar, tem que ficar lisinho e tal. Certamente tu vai seguir, tu vai ter muito orgulho dessa resposta quando ela for pro YouTube, né? Com certeza. Vai ser uma coisa fantástica. Maria Antônia, por favor, Maria Antônia, me salva, Maria Antônia. Se é uma região rica em células embrionárias, qual deve ser a função da zona lisa? Pensa, pensa, pensa. Não sei. Não, o Amir sabe. Fala, Amirzinho, por favor, Amir, salva a pátria. Reproduzir? Não, no pau. Reproduzir não, porque ela já tem célula embrionária, quer dizer, a reprodução já aconteceu. É o passo seguinte. Jorginho, o que que o embrião faz, Jorginho? O que que o embrião é? Vamos lá. Ó, tá Ragozinho chegando. Jorge Becker, não te faço, tu tá online. Embrião? O que que o embrião é? Tipo de uma espécie pequena? Quase lá! Vocês estão no pau, Não. assim, vocês estão tocando a bola na trave. Nossa, não é neném? Um nenê, muito bem. O embrião é o futuro nenê, né? Ele ainda está lá na fase embrionária, dentro da barriga da mãe. Então, se nós temos uma parte da raiz que é rica em células embrionárias, o que que um embrião faz? Ele cresce até virar um nenê, né? Até estar pronto para o nascimento. Né? Então, a zona lisa, rica em células embrionárias, ela tem uma função de crescimento.
É ela que proporciona o crescimento da raiz. Lembrem, gente, assim, ó, quanto mais profunda a raiz é, mais fixa a planta está no solo, logo menos propensa a ser arrastada mundo afora, e maior a chance dela conseguir absorver principalmente água de depósitos mais profundos, certo? Lembrando que assim, ó, a água presente nas primeiras camadas do solo, ela tende a evaporar, tá? Ao passo que a água mais profunda, né, ela se mantém mais tempo, né? Então é uma terra mais úmida. Então, quanto mais profunda a raiz for, melhor o funcionamento dela. Então, por que o Tarragô saiu da reunião? Que lende. Buenas! Nós temos ainda, né, das 4 zonas, né, a gente tem também a coifa, né, ou a caliptra, né. A coifa, ela é uma estrutura de proteção, tá, para a raiz. Ela tem uma função de proteger contra o atrito, contra o solo, porque a raiz está crescendo, né, ela está atravessando o solo, então ela tem que garantir que não existe atrito, né, para que ela não tenha uma lesão, para que ela não tenha que direcionar reservas para regenerar, né, não que ela não possa fazer isso, mas se a gente pode evitar o desperdício, a gente evita, né, e ao mesmo tempo, então, que ela protege contra o atrito, ela protege de ataques de micro-organismos, né, então a coifa, ela está muito ligada à extremidade da raiz. É como se fosse uma ponta de lança, como se fosse um ariete. Quer dizer, ela está protegendo aquela parte da raiz que está rompendo o solo em busca, né, de um ambiente mais profundo, certo? Assim como a planta acima do solo, né, o Arthurzinho saiu da reunião, daqui a pouco ele volta. Assim como a planta acima do solo também está sujeita a ataque de predadores, né, insetos, pássaros, eventualmente alguns outros tipos de animais, quer dizer, que podem tentar atacar a planta, a raiz também está sujeita a isso. Mas aí a gente está falando de micro-organismos, né, fungos, bactérias, enfim, né, então a coifa, ela tem essa função de proteção, né. Agora, uma coisa que a gente vai ver em seguida tem a ver também com os tipos de raízes, tá? Nem toda raiz, ela tá no subsolo, né? A gente também tem raízes aéreas, né? E no caso das raízes aéreas, que a gente fala em seguida, a coifa, ela ajuda a evitar a transpiração, tá? Lembrando que a transpiração, né, a perda de água, ela em alguns momentos ela é algo que a planta deve fazer para proporcionar, né, mais absorção. Em determinados momentos, tudo que a planta não quer é perder água, porque a água disponível ela escasseia ou some, né? Então a planta também faz ela regula também essa quantidade de água no seu interior, tá? E além de raízes aéreas, a gente também vai falar daquelas raízes aquíferas, né? Raízes próprias de plantas aquáticas, tá? E aí, novamente, a coifa, ela ajuda a proteger contra micro-organismos, né, que podem querer entrar na raiz, né, e ao mesmo tempo também ela vai evitar a saída de nutrientes, né? Então, a coifa, ela tem algumas funções bem importantes. Certo até agora? Tranquilo até agora? Sim. Tudo de boas? Então tá. Só deixa eu ver se o Tarragô mandou mais alguma mensagem aqui, porque ele não voltou, né? O Arthur saiu e voltou. Vamos ver. Acho que ele está com dificuldade de chegar. Buenos, raízes. Tá? Raízes, eu tinha até falado para vocês na última aula ali, assim, muito rápido, tá?
as raízes elas podem ser axiais ou fasciculadas, tá? Então, elas podem ser axiais ou pivotantes, né? Ou fasciculadas, ou cabeleiras, tá? E aí, de novo, o nome meio que autoexplicativo, tá? Uma raiz pivotante, um pivô, né? Ela tem um formato de eixo, tá? Ela tem um formato mais retilíneo, né? Mais organizado, tá? E aí, esse eixo principal, ele é muito mais desenvolvido do que as ramificações. Então, fica claro, tá? É fácil de identificar qual é o eixo principal de crescimento e o que é ramificação, porque é muito diferente a constituição, ele é mais espesso, ele é mais evidente, né? E as ramificações são mais finas, né? Então, fica muito claro, tá? A ideia da raiz pivotante, tá? Ela é muito comum em angiospermas e gimnospermas. Ela promove também assim uma fixação para uma planta de grande porte, tá? Já a raiz fasciculada, né, a raiz cabeleira, né, novamente a biologia nos ajuda aqui, porque o nome é meio que autoexplicativo, tá? Tu não consegue distinguir aquele que é a raiz principal, né, que é o eixo primário da raiz, e o que é ramificação, tá? Não existe essa diferenciação, certo? O Tarragô dizendo que está voltando. Eixo principal, né, raiz principal, raiz primária e raízes secundárias, né, as ramificações, elas se confundem, né? Então a gente tem assim um grande emaranhado, tá? É muito comum a gente encontrar esse tipo de raiz no milho, na cebola. Na cebola, se vocês olharem para a cebola, né, uma das pontas da cebola, onde geralmente ela é mais durinha, né, é mais carocenta, a gente vê que tem uns fiapinhos saindo dali, tá? E aí ali a gente tem só um pouquinho que agora a Ana está falando que não está conseguindo entrar. Ó, só um pouquinho que eu vou mandar para ela ali. Só um momentinho, gente. Eu acho que ela estava no link errado. Tá, então, assim, ó, então arroz, cebola, aveia, tá? Então, assim, em plantas que são monocotiledôneas é muito comum a gente ver raízes fasciculadas, tá? Raízes em formato de cabeleira. Alguma dúvida até agora? Não. Tudo de boas? Tranquilos? Tirando o Pedro, que se pronunciou, o resto tá tranquilo, tá entendendo tudo? Sim. Sim? Sim é bom. Sim, eu fico feliz, muito feliz com sim. Que mais que nós temos? Bom, a raiz, ela, de acordo com o ambiente da planta, ela pode sofrer algumas adaptações, tá? Então, nós temos, assim, algumas diferenças, tá? Primeiro tipo de adaptação de raiz, tá? A famosa raiz tuberosa, tá? O que é uma raiz tuberosa? O que é um tubérculo? Tá? Nas raízes tuberosas existe um acúmulo, tá, de substâncias nutritivas, né? E aí, com isto, a raiz acaba tendo uma porção dela inchada em relação ao resto. Tá? A gente tem, assim, inclusive a gente consome muito tubérculo, né? Ó, a Ana querendo participar da reunião. Vamos lá, Aninha. Bom dia, Ana! Tudo beleza?
Então, gente, nas raízes tuberosas, né, os tubérculos, a gente consome muito tubérculo, né, a gente consome aipim, beterraba, né, então são exemplos de raízes tuberosas, tá, e aquele engrossamento, o gordinho do tubérculo, ele é feito por isso, então, tá, por ter ali um acúmulo de substâncias que são nutritivas, né, então faz muito sentido que a gente consuma isso como forma de alimento, né? Nós temos raízes aéreas, eu falei para vocês antes, tá? As raízes aéreas são aquelas que crescem por cima do caule de outras plantas, tá? Ou então elas podem permanecer pendentes, né? Orquídeas são um bom exemplo desse tipo de raiz, tá? O que acontece? As raízes aéreas, elas acabam sendo revestidas, tá? Por uma camada fininha de célula epidérmica morta, tá? Enquanto as células mortas no caule a gente chama de suber, né? Tem aquela função, então, de proteger a planta de ataques de predadores, né, regular ali mudanças climáticas, né, então, assim, o choque térmico ele é regulado pelo suber. Nas raízes aéreas, essa camada de células mortas a gente chama de velame, tá? Não mais suber da terra para cima, ou do caule para cima, né, porque no caso é uma raiz aérea, né? Então, quando a gente tem essa camada de células mortas revestindo uma raiz, a gente chama, então, de velame, tá? O que acontece? Quando a gente tem umidade presente no ar, o velame serve como uma esponja, né? Ele absorve a água do ar. E para a raiz isso é muito bom, né? Agora, em contrapartida, quando a gente tem um ar mais seco, né, quando a gente não tem, então, umidade presente no ar, o velame faz o quê? Ele impede a evaporação. Então, em dias úmidos, o velame proporciona para as raízes aéreas a água necessária, porque ele absorve a água. Em dias secos, ele impede que a água evapore através da raiz. Gente, assim, é importante a gente ter... É mais ou menos assim, ó, pensem no nosso corpo, tá? Eu espero que o pulmão faça trocas gasosas e nada mais, né? Se de repente o pulmão começar a bombear sangue, alguma coisa está errada. E por aí vai. Então, nas plantas, a gente tem que partir desse mesmo princípio, certo? Quem é responsável por transpiração? Quem é responsável por perder água? As folhas. É nelas que a gente tem estômatos, né? É nela que a gente tem os poros apicais, quer dizer, é nas folhas, é através das folhas que as plantas regulam a água no seu anterior, tá? No seu interior. A raiz não tem esta função. A raiz tem que absorver água. Então, faz sentido que numa raiz aérea exista algum tipo de mecanismo, né? Existe uma estrutura que faça um caminho de mão única. A água entra na raiz, a água não sai da raiz, certo? Temos também as famosas raízes suporte, né, ou raízes escora, né, e o nome meio que autoexplicativo, tá? A função desse tipo de raiz é ampliar, né, é aumentar a sustentação da planta, certo? Normalmente, assim, se você já viram uma figueira na vida, a árvore figueira, vocês já viram uma raiz suporte. São aquelas raízes bem evidentes que ficam para fora da terra, uma parte delas, então é fácil de tu perceber a raiz, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de raiz, a gente fala, então, que é uma raiz suporte, tá? Além da figueira,
Tem uma figueira no teu condomínio, amigo, então assim, ó, dá uma olhada depois, assim, observa as raízes dela, né? Elas são bem evidentes, né? Elas estão, uma parte da raiz, da ramificação, né? Ela tá para fora da terra. E com isso a gente entende, porque se tu pensar na figueira, né? Vamos pensar na figura de uma figueira. É uma árvore de grande porte, é uma árvore com uma copa muito extensa, né? Então, assim, ó, tu ancorar todo esse peso numa raiz pivotante é meio João Bobo, né? Quer dizer, fica lá de um lado para o outro. No momento que a planta se escora, ela garante estabilidade, né? Então, por isso que a gente entende, seringueiras também, a gente vai encontrar esse tipo de raiz, não tão evidente como na figueira, mas a gente vai encontrar também esse tipo de raiz. Então, faz sentido que árvores que tenham uma grande copa, né, uma copa extensa, tem esse tipo de raiz, né? Então, a gente não vai encontrar uma raiz suporte, por exemplo, num pinheiro. Se a gente pensar na figura de um pinheiro, é uma coisa mais longilínea, né? Então, assim, não tem por que ele pensar em se ancorar para os lados, porque o centro de equilíbrio dele é outro, né? Agora, então, copa extensa, raízes suporte, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Não, De boas, na lagoa? de boa. Tudo tranquilinho? Então tá, vamos seguindo adiante o baile. Temos raízes adventícias, né? Nós temos raízes adventícias, né? O que é uma raiz adventícia, tá? A raiz adventícia, na real, ela vai nascer em qualquer parte do caule, tá? Ela nasce a partir do caule, em qualquer região do caule, a gente tem as raízes adventícias se formando, certo? E elas, ainda assim, elas vão se fixar no solo. Claro, a gente não vai ver raízes adventícias muito altas, né? Mas a gente consegue perceber que elas nascem fora da terra. E aí, com isso, né, aquele crescimento geotrópico, né, acaba direcionando a raiz em direção ao solo, tá? E ali ela vai se fixar como uma boa raiz faz. Temos alguns exemplos, né, de raízes adventícias. O milho tem raízes adventícias, os pepinos têm raízes adventícias, as melancias têm raízes adventícias, tá? Então, assim, elas nascem em porções diversas do caule e, uma vez nascendo, elas se fixam no solo, né? Elas crescem em direção ao solo para poder fazer a fixação da planta, certo? Nós temos também raízes respiratórias, né? Quando eu tenho um solo que é pobre em oxigênio, tá? Ou um ambiente pantanoso, né? Então, assim, pântanos, mangues, regiões alagadiças, tá? As raízes respiratórias, elas se elevam para fora da água, tá? Elas ficam para fora da água, tá? E aí, quando fazem isso, elas auxiliam na respiração da planta, tá? Tem duas estruturas ali, mais adiante a gente vai falar delas também pontualmente, tá? Tem duas estruturas em raízes respiratórias, que são as lenticelas e os pneumatóforos, tá? O que são isso, né? São pequenas perfurações que a gente tem ao longo da raiz, e com isso existe uma facilitação da troca gasosa. Tá? Então, raízes respiratórias, solo pobre em oxigênio, então elas ajudam na respiração. Tá? Nós temos também
as raízes sugadoras. Tá, mas Guido, olha só, a raiz já não absorve, então, por definição, toda raiz não é uma sugadora, né? Poderíamos pensar nisto. Gente, existe uma diferença, né? E aí o bom e velho português, né? É importante a gente sempre lembrar disto, tá? A absorção é uma coisa, sugar, né? Sugação é outra, tá? Raízes sugadoras são presentes em plantas que são parasitas. Tá? O que é uma planta parasita? É uma planta que está parasitando outra. Né? O que essa planta faz? De onde vive? Como se alimenta? Bom, as raízes sugadoras, além de fixar a planta sobre a outra onde ela está, tá? Ela projeta, né, uns prolongamentos fininhos que vão penetrar dentro do vegetal, onde ela está fixada. Né? Lembrando, a seiva elaborada corre mais na periferia da planta. Então, assim, tipo, o alimento está pronto. E aí as plantas parasitas com raízes sugadoras, elas então penetram no corpo da planta, alcançam os vasos que estão trazendo a seiva elaborada e com isso se alimentam. Basicamente, pensem assim, ó, vocês tiveram um trabalho de ir no super, no mercadinho, enfim, vocês saíram para comprar os ingredientes, vocês voltaram para casa, vocês tiveram um trabalho para transformar os ingredientes em um alimento consumível, e antes que vocês dessem a primeira garfada, chega alguém e come a comida de vocês. Né? Basicamente é isso que está acontecendo quando a gente tem plantas parasitas com raízes sugadoras. A planta sobre a qual ela se apoia teve o trabalho de absorver água e sais minerais, mandar então essa seiva bruta para as folhas, teve o trabalho de manter as folhas, lembrando, o tecido tem que ser nutrido. Se tem que ser nutrido, ele demanda trabalho. Né? Então, a planta se encarregou de ter uma raiz profunda que consiga absorver, que conduza a seiva bruta, que chegue nas folhas que ela está mantendo, que as folhas realizem a fotossíntese, que a seiva bruta se transforme, então, em seiva elaborada, conduza a seiva elaborada por vasos mais na periferia, e aí vem uma planta parasita e, ó, suga tudo isso. Né? A grosso modo, né, e aí, se a gente pensar assim, em grandes centros urbanos, né, se a gente está mais para o interior, o pessoal não entende que é um processo natural, né, é uma relação que se estabelece ali, mesmo que seja desarmônica, né, lembrando, né, o fantasma dos anos passados, né, as relações harmônicas e desarmônicas, né, nem toda relação entre seres vivos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, ela traz pontos positivos, né? Então, quando acontece isso, a gente tem as relações desarmônicas, certo? Então, eventualmente, em grandes centros urbanos, se existe toda uma discussão, né, sobre arranca parasitas, não arranca parasitas, porque os parasitas podem levar a planta sobre a qual eles se apoiam à morte. E aí corre o risco, né? Galhos caindo, árvores caindo, né? Quer dizer, é um risco para a população de uma maneira geral. Então, existe toda essa discussão, toda essa participação, né, do poder público, dos cidadãos, né, para ver se, essa remoção ou não, tá?
Mas o fato é isto, tá? Então, em algum momento, a planta sobre a qual o parasita se apoia, como todo bom parasita, né, vai levar seu hospedeiro à morte, certo? Então, assim, ó, exemplos de plantas que têm raízes sugadoras. O visco, erva de passarinho, cipó, né, o cipó chumbo, quer dizer, são plantas que estão, de alguma forma, então, sugando o que a planta sobre a qual ela está hospedada está produzindo. Alguma dúvida até agora? Professor, Fala, Jorginho. orquídea é parasita? Não. A orquídea é uma planta epífita, tá? A diferença, essa tua pergunta é boa, tá, Jorge? A diferença de uma planta epífita para uma planta parasita, certo? As parasitas fazem isso que eu falei agora. As raízes penetram para dentro do caule da planta onde ela está hospedada e estão parasitando, estão sugando os nutrientes daquela planta. Tá? Além de estar ancorada na planta, né, além de estar fixada na planta, ela está sugando esses nutrientes. Tá? Esses prolongamentos a gente pode entender como pequenas agulhas, né? Quer dizer, imagina assim, ó, como quando a gente vai tirar sangue, tá? Quer dizer, eu tenho uma agulha que penetra no meu braço, encontra uma veia, né, um vaso condutor, e aí o cara começa a puxar o êmbolo da agulha e tira sangue de mim. Né? Então imagina que eu tivesse várias agulhas espalhadas pelo corpo fazendo esse movimento. Tá? E o sangue, né, tá levando ali um líquido nutriente, enfim, vamos pegar uma artéria, não uma veia, tá? Então, uma planta que tem uma raiz sugadora, a ideia é esta, né? Milhares de agulhas distribuídas ao longo da raiz dessa planta que estão penetrando no seu hospedeiro e estão retirando de lá um líquido nutriente. As orquídeas, Jorginho, elas são então epífitas. Elas sim, elas se fixam sobre outras plantas. Até aí o processo é muito parecido, né? Elas estão fixas sobre outras plantas, mas aí entra a função que eu falei para vocês de raízes, então, que são raízes aéreas, né? Elas estão fixas na planta sobre a qual elas estão crescendo, mas elas não estão penetrando na planta que elas estão crescendo. Né? Elas estão absorvendo a água do ar, né, através do velame, e elas absorvem nutrientes que eventualmente são carregados pelo vento. Tá? Então, as plantas epífitas, elas buscam no ambiente aéreo tudo o que precisam, nutrientes, água, né? A planta onde elas crescem dá só suporte, viu, Jorge? Não só orquídeas, tá? Bromélias também. É muito comum de ter bromélia em jardim, né? A bromélia, em algum momento, virou, assim, um item de paisagismo, né? E a galera vai lá e planta no jardim. Mas, na verdade, as bromélias, elas também são plantas epífitas, né? Elas também crescem sobre outras plantas de uma maneira preferencial, né? Se a gente entrar numa floresta, a gente vai ver bromélia no topo das árvores, tá? Então, essa é a diferença. Tá, Jorginho? Expliquei? Sim. Beleza, então. Tá, olha só, gente. São 9h24 num telefone e 9h28 no outro, né? Eu tenho, se o computador me diz um horário, o telefone me diz outro. Fazendo ali uma média, chegamos a 9h26 agora. Então, assim, ó, o Becker pediu a gentileza que na aula de hoje vocês ainda façam via Skype, tá? Porque ele ainda não se inteirou bem do Meet, apesar do Meet ser mais fácil, mas ele não se inteirou muito, tá? Eu até mandei uma mensagem mais cedo ali para ele, para ver se ele queria, se eu mandava o link para ele, ele tentava abrir pelo link, o Meet e tal, mas ele não me respondeu. Então, me façam um favor, tá? Para aqueles que tiveram dificuldade de entrar depois e tudo mais, eu gravei essa aula de novo, eu vou ver se eu disponibilizo de alguma maneira, eu vou ver que tamanho ficou o arquivo, ficou meio pesadinho, mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa aula de hoje. O Becker pediu que hoje, excepcionalmente, ainda a gente faça lá pelo Skype, tá? Semana que vem, ele já deve fazer ali pelo Jitsi ou aqui pelo Mas Meet, ele tá? se integrou então no Skype ali.
Sim, pode sábado teve um cara lá na casa dele, sei lá, genro, neto, Papai Noel, alguém assim, e resolveu ali o problema do microfone dele, tá? Ah, e o senhor, aquele teu problema que você estava tendo, que estava dando Google, eu consegui desativar aqui, eu não sei se... Eu tava com problema também, eu tava tendo problema que tava iniciando o Sim. Spotify no meio da aula. E daí eu desativei. Tem como desativar o Google Assistente, essas paradas aí? Tu me manda depois ali, pode ser até pelo WhatsApp, o que tu fez. Ah, eu te Ou mando o ali. áudio. Que tava entrando no É, Spotify, ela tava botando umas músicas aqui no meio da aula, daí eu ficava, mano, o que? Tipo, tu tava falando, tava dando meus heavy metal aqui, daí eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Que beleza, Eu até guia com pensei trilha que, vai, sonora de gurizada heavy vai ouvir metal. meus bagulho. Muito massa. Não, mas a gente não escuta. Mas me manda depois ali que eu vou tentar fazer aqui também, de vez em quando dá umas loucuras aqui no É celular. só tu ir lá nas configurações, vai mexer nas configurações do Google que tu vai achar ali. Daí Tá, tu consegue beleza. tirar essas mulheres chatas da nossa vida. A mulher do Google, às vezes, ela se mete na minha vida. Então, assim, ó, gente, tá? Então, a aula de biologia de hoje encerrada com sucesso. De novo, muito obrigado pela colaboração, pela paciência e pela participação de todos. Tá? Para aqueles que tiveram dificuldade de entraram e saíram, entraram mais tarde, eu vou dar um jeito de conseguir compartilhar essa gravação com vocês, tá? Para que vocês tenham a aula na íntegra. Valeu, tá? Então saiam daqui, vão lá para o Skype, eu já encontro vocês lá também, tá? Eu vou participar ali junto com o Becker da aula, dando aquele suporte para ele. Tá bom? Beijo para todos, podem ir saindo. Falou. Falou! Falou, senhor.